Continuando nosso estudo em 1 Tessalonicenses, vamos lembrar na sequência. Capítulo 1, o tema foi consagração. Capítulo 2 e 3 foi vindicação. Nós estamos começando o capítulo 4 e está mudando o tema. O tema é exortação. No versículo 1 ao versículo 12 é exortação. E o nosso tema de hoje, dentro da exortação, é andar em santidade. Essa é a exortação. Do versículo 1 ao versículo 8. E aqui, nos versículos, nós vamos ver que existem 4 motivos para andarmos em santidade: agradar a Deus, obedecer a Deus, glorificar a Deus, isentar-se do juízo de Deus. Vamos lembrar que essa carta, ela está trabalhando a respeito da conduta cristã. E essa conduta cristã deve ser agradável a Deus, que acabamos de cantar. Sermos agradáveis a Deus. 1 Tessalonicenses 4:1. Capítulo 4, verso 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. Nossa, aqui já está o assunto. Exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. Então, agradar a Deus, o primeiro tema. E efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Lembra que no domingo eu falei que a fé é progressiva. A santidade também é progressiva, deve ser progressiva. Eu devo alcançar mais santidade amanhã do que hoje. Sempre buscar estar mais dentro da vontade de Deus, ser agradável a Ele. Tá? Então ela é progressiva. Então, desses 4 motivos para andar em santidade, o primeiro é agradar a Deus. Primeira questão que nós temos que ter em mente: todos querem agradar alguém, e muitos agradar a si mesmos. E como cristãos, não podemos viver para agradar a homens. Vamos ver, Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Não devemos agradar a homens. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Note que agradar a homens é incompatível com servir a Cristo. É incompatível. Então, preste muita atenção em nossas ações, nas suas ações. Qual está sendo a motivação? Para agradar quem? O nosso ministério está para agradar quem? É Deus ou os homens? Então, esse é o primeiro aspecto. Ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, lá dentro desse tema. 1 Tessalonicenses 2:4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar nele no Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Ainda tem mais essa peça. Ele prova o nosso coração se estamos com o Evangelho para agradar a Ele ou para agradar a homens.
Nós não podemos, então, agradar a homens. E não podemos agradar a nós mesmos. Romanos, capítulo 15, verso 1. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Então aqui está falando do convívio dos irmãos. E os irmãos maduros devem ajudar os irmãos imaturos, mais novos, neófitos na fé, a crescer rumo ao exemplo de Cristo. Versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Então, no que está ligado? O encorajamento, nós temos que encorajar o irmão imaturo e não agradar a si mesmo. Vamos ver que o tema dessa carta é encorajamento. Tá? Versículo 3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que o ultrajavam caíram sobre mim. 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, antes de agradar a homens, antes de agradar a si mesmos, devemos agradar seguindo o exemplo de Cristo. Ele é o exemplo. Versículo 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. 6. Para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nesse versículo, está demonstrando a necessidade do viver em unidade em meio à diversidade. Que diversidade? Temos irmãos maduros, irmãos recém-convertidos. Não é um organismo homogêneo. O corpo de Cristo ele é heterogêneo. E essa diversidade tem que ser sustentada ao agradar a Deus, a Cristo, e não a si mesmo ou aos homens. Tá? Esse é o padrão. Versículo 7, concluindo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então, como Cristo. Então, este é o exemplo maior a ser seguido no aspecto relacional e no aspecto intrínseco. A quem eu agrado? A quem estou agradando? Qual é a minha motivação? Voltando lá no nosso versículo 1, do 4:1, do Tessalonicenses. Mas o que é então agradar a Deus? É mais do que simplesmente fazer a vontade de Deus. Pois é possível obedecer a Deus sem agradar a Ele. Exemplo: Jonas. Jonas obedeceu, mas não foi de coração. Deus abençoou a sua pregação, a sua palavra, mas não abençoou seu servo. Jonas ficou insatisfeito com o Senhor por causa da conversão dos ninivitas. Mas Jonas não deveria ter essa mente com relação de não deveria agradar homens, ou a si mesmo, mas agradar a Deus. Os ninivitas eram inimigos. Então, o gosto dele, do gosto da nação de Israel era o quê? Morte dos ninivitas. Mas Deus mandou ele pregar. Ele obedeceu, mas não no coração. A palavra teve sucesso? Teve. Os ninivitas se converteram. Só que isso foi totalmente desagradável a Jonas. Então é possível uma pessoa
obedecer a Deus e não agradar a Deus, que é possível. Jonas fez isso. Nós podemos fazer isso. Nós podemos estar obedientes em diversos aspectos, mas o nosso coração está longe. Então, precisamos estar muito atentos com relação a esse primeiro item, agradar a Deus. Dentro desse aspecto, nós temos um outro exemplo. E esse outro exemplo tem uma similaridade com o capítulo 4, muito grande. Enoque. Enoque, ele andou com Deus. Enoque, ele agradou a Deus. E Enoque foi levado para Deus. Se nós formos ver o final do capítulo 4 do 1 Tessalonicenses, está falando do arrebatamento. Assim como Enoque foi arrebatado. Tem uma sequência similar de Enoque com o capítulo 4. Só para relembrarmos, Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Gênesis 5, 24. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque andou com Deus. Nós devemos andar com Deus em santidade. Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Ricardo pegou isso, né? De Enoque? Não? Eu vi de outra pessoa achando. Hebreus 11, 5. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Agradou a Deus. Andou com Deus. É exatamente essa sequência do capítulo 4. O segundo aspecto, o quarto motivo de andar em santidade: obedecer a Deus. Agradar a Deus e obedecer a Deus. Versículo 2, 1 Tessalonicenses 4, 2. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Voltando ao versículo 2, por aqui. Estais inteirados de quantas instruções. Instruções, esse termo é um termo que faz parte do vocabulário militar. Ou seja, de obediência à ordem dos oficiais superiores. Uma vez que nós somos soldados do exército de Deus, nós devemos o quê? Obedecer às suas ordens, às instruções. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. 2 Timóteo 2, 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nós falamos já sobre essa questão dos sofrimentos, das provações, das tribulações que um crente vai passar. É uma certeza. E aqui, ele inicia essa questão do soldado de Cristo, trabalhando a questão dos sofrimentos. Participa dos meus sofrimentos. Sofrimento de quem? De Paulo. 2 Coríntios 11, 24. Que sofrimentos são esses? 2 Coríntios 11, 24. Isso, valeu? Isso. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. 5 vezes.
Cada chibadata dessa causa uma cicatriz. Imagina como que era o fruto de Paulo. 5 vezes. 25. Fui 3 vezes fustigado com varas, fora chibatada, com vara também. Uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. 6. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Notem, tem uma sequência aqui, participar dos meus sofrimentos. Versículo 27. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Esses são os sofrimentos do ministério de Paulo. E aqui ele está falando para ser participantes. Puxa, mas será que vai vir gente na igreja para querer ser participante disso? Não estou falando de prosperidade, de bênçãos mil, de um mar de rosas. Versículo 28. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Note que ele está colocando peso sobre a preocupação com os irmãos e não com as tribulações que ele tem passado. Voltando lá no nosso versículo. Não, espera um pouquinho. Isso mesmo. 2 Timóteo 2,4. 2 Timóteo 2,4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Em serviço quer dizer envolvido no combate. É um soldado ativo, em luta. Se envolve. Esse termo se envolver significa se enreda, se embaraça. Não significa que se envolva com o secular. Afinal de contas, temos que trabalhar, temos que nos sustentar, mas não é isso que ele está falando. Não trabalhar. O que ele está falando, sim, é que os fatos da vida diária se tornem o principal assunto da existência. Ou seja, a minha vida fica só no trabalho. O objetivo da minha vida é só as coisas seculares, tirando o lugar do servir a Cristo. Isso que eu estou falando. Então, nós temos que ter um bom planejamento de vida. Paulo fez tendas e trabalhou para o bom serviço. Então, precisamos ter cuidado, porque nós somos instruídos desde pequenos no grupo escolar, não sei se é grupo escolar que chama hoje, no ginásio, faculdade, tudo para quê? Ser um profissional. E quantos bons profissionais já foram bons peixes? Já não são mais. Ordem de prioridade. O que está em primeiro lugar? E aqui, é isso que ele está chamando a atenção. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que te arregimentou, que te chamou para servir. É esse o objetivo. Esse objetivo não pode ser perdido. Então, obedecer a Deus é o segundo ponto. Voltando lá no nosso texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3.
Segunda Tessalonicenses 4:3. Primeira Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses 4:3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Obedecer a Deus. Qual é a vontade dele? Andar em santidade. Santificar. Santificar é pôr à parte, se pôr à parte para o uso divino. Eu estou me santificando. Eu estou me pondo à parte para servir a Deus. E separar-se de todas as formas de pecado. Sendo essa a santificação progressiva. Porque existe a santificação posicional. A santificação posicional é aquela quando nós nos convertemos, somos separados para Ele. Aqui não está falando da posicional, está falando da progressiva. Né? Obedecer a Deus, andar em santidade, isso é progressivo. Né? E é dessa santidade que ele está falando no texto. Só que nesse texto, ele está apontando para um pecado específico, que vos abstenhais da prostituição. Em que sentido? No sentido mais amplo da palavra. De toda e qualquer relação fora do casamento. Sendo este um dos principais pecados do mundo pagão, como ainda hoje é. Como que era o mundo pagão? Como que era o mundo de Roma? Tinha a casa, a família, os aposentos da família, onde ficava a esposa, os aposentos das concubinas, que eram as escravas, que também eram servas sexuais, e as retaradas, aquelas que saíam, que eram as damas de companhia para estar na sociedade. As garotas de programa. Esse era o normal, praticado por toda a sociedade romana e aceito por todos. Esse era o normal. Só que aqui, eles estão se deparando com algo que eles não conheciam: andar em santidade. Isso é uma novidade. E essa novidade apontava para quê? Vos abstenhais da prostituição. Hoje a gente precisa de um cuidado tremendo. Grande parte dos casais não são casados. Grande parte dos relacionamentos são livres, abertos. Tudo é normal, tudo está valendo. E é exatamente isso que não pode ocorrer no meio cristão. Por mais que os pastores e as denominações sejam liberais, aponta a palavra de Deus. Deus criou o sexo sim e instituiu o casamento como uma união sagrada entre homem e mulher. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Percebam que aqui, diante dos 4 motivos, nós estamos diante do qual? Obedecer a Deus. E dentro dessa obediência, vos abstenhais da prostituição. Por quê? Porque como é uma instituição sagrada do casamento, digno de honra entre todos seja o matrimônio. E uma família cristã, ela se estabelece com um namoro cristão. Na busca de um parceiro cristão, vai estabelecer uma família cristã.
onde Deus é o Senhor do lar, do casal, dos filhos, das ações, dos soldados de Cristo. Então, aqui está apontando que o casamento está dentro da vontade de Deus. E que o sexo fora do casamento é destrutivo. Porém, dentro dos laços protetores do casamento, glorificam a Deus. Digno de honra. Glorifica a Deus nisso. Hoje, os pecados sexuais são apresentados como forma de entretenimento. Ainda ontem eu estava vendo um filme policial. O policial chega e enquadra uma jovem. Qual é a sua profissão? Eu trabalho na fábrica de entretenimentos. Prostituta. Mas não é prostituta, é entretenimento. Entretenimento. Nós temos entretenimento nos filmes, na TV, na internet. E a igreja precisa se manter e fazer posição firme em favor da pureza dos laços matrimoniais. Onde é necessário se valorizar os votos, mantendo o leito sem mácula. Andar em santidade, agradar a Deus, obedecer a Deus. Terceiro aspecto, andar em santidade para glorificar a Deus. Versículo 4 e 5. 1 Tessalonicenses 4, 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. 5. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Voltando ao versículo 4, por favor. Glorificar a Deus. Cada um saiba possuir o próprio corpo. Por quê? Porque o corpo, o nosso corpo, é vaso de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fugir da impureza. Impureza é prostituição, adultério, toda a prática sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo, porque o corpo é o vaso de Deus. 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Percebam a importância da nossa adoração pelo nosso corpo, que vem através do quê? Do andar em santidade. Para quê? Para glorificar a Deus. Versículo 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificar a Deus. Andar em santidade. Precisamos saber possuir o próprio corpo. Assim, o pecado sexual é contra o próprio corpo, privando Deus da glória que deveria receber por meio do andar em santidade. E não conforme o versículo 5. Voltando lá. 1 Tessalonicenses 4, 5. E não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. O que é
lascívia. Lascívia está ligado a todo desejo imoral e prática que conduz a isso. Internet, revistas, filmes, conversas inadequadas, palavras de duplo sentido, tudo que alimenta a carne. Isso ocorre com os gentios que são pagãos e não conhecem a Deus. Isso não é adequado para o mundo cristão. A exortação é andar em santidade, agradando a Deus, obedecendo a Deus e glorificando a Deus. Especificamente ele está apontando no corpo. Andar em santidade. Quarto motivo, isentar-se do juízo divino. Versículo 6. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Quem é que vai colocar juízo sobre isso? O Senhor. Ele é o vingador. 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. 8. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, porque também vos dá o seu Espírito Santo. Note, nós somos o vaso, o Espírito Santo está em nós. Então, quem está rejeitando andar em santidade, ele está rejeitando Deus. Ele não está rejeitando os homens. Está rejeitando o próprio Deus. Daí nós podemos compreender um pouco mais o versículo que acabamos de ver, de Hebreus. Hebreus 13, 4. Voltando. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Na história da Inglaterra, sabemos a história de Henrique VIII. Henrique VIII, ele se desfazia da esposa, dizendo que a esposa traiu ele, mandava matar, e daí casava com outro. E assim ele ia trocando de mulher. E ele já estava com outro mesmo antes da mulher já estando viva, porque ele tinha que dar um motivo do negócio. Na época, existia um bispo, Montenegro, alguma coisa assim. E esse bispo foi dar um presente para o rei, Henrique VIII. O presente foi uma Bíblia. Uma Bíblia muito bem embrulhadinha com papel de presente, e escrito por fora dela: Deus julgará os impuros e adúlteros. E deu por ele. Ele não tinha poder para julgar dele. Ele não tinha poder para desfazer o que o rei estava fazendo. Mas quem julga é Deus. E ele colocou isso escrito no papel de presente pelo lado de fora: Deus julgará os impuros e adúlteros. Ato corajoso e até perigoso. Mas ele não deixou passar.
E nós temos que ter consciência da importância de nossas famílias, do nosso casamento. Não é à toa que 2 Timóteo 3, segundo 1 Timóteo, que fala lá dos presbíteros, lá ele exalta a necessidade do quê? De ser esposo de uma só mulher, de governar bem a própria casa, de criar os filhos sob disciplina, para poder servir a Deus. Esse é o ponto. É verdade que o cristão não se encontra mais sob condenação. É verdade, sim. João 5, 24. Fala isso. Você vai acordar só para a gente lembrar? João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É verdade. Quando cremos em Jesus, isso acontece. Mas também não estamos isentos de colher o que semeamos na carne. Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Gálatas 6, 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instruiu. 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Você vai colher. 8. Porque o que semear para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. O fato é que essa série ela está nos confrontando com coisas muito importantes na nossa vida cristã. Coisas das quais estamos suscetíveis na carne, mas existem consequências, porque um ato pecaminoso não glorifica a Deus no corpo. O texto de Hebreus que nós lemos, ele fala que Deus julgará ainda nessa vida. E algumas coisas que acontecem são debilidade física, famílias destruídas, aflições nervosas, mau caratismo, a menos que haja arrependimento e perdão pelo sangue de Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 28 para encerrar. Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Reverência e não profanidade. Profanidade é tratar das coisas que são santas como normais, comuns, tudo bem. Não é assim não. 29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. O pecado não fica sem punição. Daí a necessidade de olharmos para essa exortação com muita atenção. Andar em santidade. Apontando 4 motivos para andar em santidade: agradar a Deus, obedecer a Deus, glorificar a Deus e isentar-se do juízo de Deus. Ele nos escolheu sim
antes do mundo existir, mas para sermos santos e irrepreensíveis. Somos pecadores. Estamos sujeitos a cair e a pecar. Mas Ele dá todas as condições para que não aconteça isso. Ele nos dá a habitação do seu Espírito, dá o alimento que é a sua palavra, nos dá dons para exercitarmos e crescermos na fé. Só precisamos viver isso intensamente. Amém? Amém. Vamos ficar até, vamos orar? Arthur, faz essa oração para a gente. Que o amor de Deus, o Pai, amor manifesto na entrega amorosa de seu Filho, o Senhor Jesus, que venceu a morte e tem derramado superabundante graça sobre as nossas vidas, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus e Espírito Santo, a nos ensinar, nos consolar e nos guardar até o dia do nosso encontro. Que assim seja com a igreja hoje e sempre. Amém. Irmãos,